Bem-vindos ao nosso canal Sabia Não. É um prazer tê-los aqui conosco. Desde já a gente deixa um incentivo aí. Se você gostar da dica, deixa um like aí, deixa um joinha pra gente. Isso é importante, tá? Se inscreve no canal se não é inscrito ainda e continua a nos seguir nas nossas mídias sociais. Vamos para a dica agora. Ok, pessoal, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre muro de casa, tá legal? Nós vamos dar algumas dicas, qual que é o melhor muro, qual que é o mais barato e assim por diante. Bom, os muros de casas, eles servem para proteger os imóveis contra possíveis danos que a pessoa possa ter. Nesse caso aqui, que vocês estão vendo, a gente fez um muro de broco. Então a gente optou pelo muro de broco porque o muro de broco, a dinâmica dele é boa, né? E também o preço, dependendo da localidade onde você mora, ele vai acabar saindo mais barato um pouco, mais em conta, né, do que os outros muros. Tem a possibilidade também, se você usar um broco usar um muro de broco, dependendo da localização dele, você não precisa nem rebocá-lo, né? Como ele é cimentício, ele não vai precisar ser rebocado, dependendo do lugar que você deixar ele e do jeito que você construir. No caso, se você não for rebocar, você vai ter que deixar ele bem bonitinho. No caso desse daqui, a gente não caprichou tanto porque a ideia é rebocar o muro, né? Já que ele está na parte da frente da casa. Mas se for um muro que você queira economizar um pouquinho, que seja no fundo, alguma coisa que não for aparecer tanto, você pode fazer ele com a amarração mais bonitinha, né? Mais acertada. Aí você pode ou rejuntar, como a gente fez aqui, rejuntar com massa mesmo, né? Fechar. Só que, é lógico, né? Mais bonitinho do que esse daqui. Ou você pode frisar ele, tá? Deixar o buraquinho, fica bonito também. Agora, e por que a gente não usa o bloco de cerâmica? Bom, nesse caso aqui, a gente não usou a cerâmica por conta aquelas dicas que a gente passou, né? Pra gente querer economizar um pouquinho. Mas dependendo da região onde você mora, você vai poder usar tijolo cerâmico, como por exemplo, tijolinho maciço, o baiano, o tijolo baianão e assim por diante, né? Você vai poder usar esse tipo de tijolo, o duplinho e assim por diante. Só que, se você usar esses tijolos, você vai ter que rebocar o seu muro. Porque como é um tijolo feito de barro, então você tem que rebocar para proteger o seu muro, que aí a vida útil dele é maior. Tem algumas pessoas que ficam meio na dúvida assim, puxa, eu chapisco meu muro ou não? Bom, uma dica que a gente dá se você não vai rebocar, não chapisque também. Porque o que vai acontecer? Se você chapiscar o seu muro, o chapisco, ele vai ficar alguns animaizinhos ali, né? Lagartixa, aranha e outros bichinhos. E tem um outro problema também, é que ele vai segurar a água da chuva. Então, ao invés da água bater e escorrer, ele sendo lisinho, ele tendo chapisco, ele vai segurar bastante a umidade. Ou seja, a vida útil do seu muro vai diminuir. As pessoas estão usando muito os muros decorativos agora. A gente vai colocar algumas imagens para vocês verem de alguns muros decorativos, que ficam bem bonitos. Normalmente eles são feitos nas fachadas da casa. Fica bem legal também. Então, nesse caso aqui, como a gente estava falando, a gente usou o bloco de cimento por conta de que na nossa região ele acaba saindo mais barato, a mão de obra e o material. Não é muito mais barato, mas fica mais barato um pouquinho. Tanto no caso do bloco de cimento, quanto de barro, né? No caso o tijolinho, né? O duplinho, o baiano e o baianão, a gente aconselha você a usar a massa mista para entijolar, tá bom? Em algumas regiões assim mais remotas um pouquinho, as pessoas usam o barro ou o doidão, né? Que é uma mistura de massa mista com terra. A gente não aconselha você fazer isso, tá? O ideal seria que você usasse a massa mista mesmo, tá bom? E com os aditivos. Por que a gente fala dos aditivos? Porque o muro fica muito exposto, tá? E o muro, nesse caso aqui, a gente está falando de muro baixo, né? É um muro até 1,80 m. O que acontece no caso dos muros? Ele fica muito exposto às intempéries do tempo. Porque a casa, ela é amarrada, né? Uma parede gruda na outra. No caso do muro, ele fica no sentido assim, sozinho, né? Sem amarração praticamente com outras paredes. Então ele sofre um pouquinho mais com as intempéries do tempo.
Então se você puder usar uma massa melhor, usar com aditivo impermeabilizante, seria muito bom. Tá legal? E uma outra dica importante também, independente do tijolo que você vai usar, e se é um muro simples igual esse daqui, só para fechar o vão do lote, ou se é um muro decorativo, é que você faça uma cinta embaixo e faça uma cinta em cima, e dependendo da distância, da altura do muro, faça outras cintas também no meio, para amarrar o muro. Mesmo que você faça os pilares, como a gente está vendo aqui, ó, de 2 em 2 metros, é importante fazer isso. Porque se você fizer só os pilares, não assintar ele, depois vai sair algumas trincas. Tá legal? Então são dicas aí interessantes, né? Que a gente espera que tenha ajudado você. Uma outra dúvida que, para concluir aqui, que algumas pessoas têm, é com relação se o muro é meu ou se o muro é do vizinho. Como é que a gente sabe disso, né? Se o muro é meu ou se o muro é do vizinho? Bom, é mais simples do que você imagina. Só que aí você vai ter que ter um contrato, né, de compra e venda do seu imóvel, ou a escritura, que é melhor ainda, né? No caso da escritura definitiva. Que aí você vai fazer o seguinte, você vai conferir a medição. Se o muro estiver dentro do seu lote, o muro é seu. Se o muro não estiver dentro do seu lote, o muro é do vizinho. Acontece, em alguns casos, né, não é muito comum, mas acontece, de um muro ficar dentro dos 2 lotes. Aí o muro pertence aos 2. Tá? E acontece também de às vezes o muro ficar dos 2 e também haver uma divisão, né? Na hora de combinar ali, a pessoa faz uma metade, outra faz outra metade. Mas o ideal, né? O conselho que a gente dá, se você está construindo, está reformando, está cuidando do seu imóvel aí, faça o muro dentro do seu imóvel. Tá bom? Vai evitar dor de cabeça. Por que a gente fala isso? Que aí você faz um muro. A gente costuma falar de ameia, né? Você faz um muro de ameia com alguém. Aí o cara vai querer usar lá para fazer uma cobertura, para fazer uma garagem, para bater prego, para encostar as coisas. E o muro, normalmente ele é estreito, esse tipo de muro que a gente está explicando aqui, né? É um muro até 1,80 m, né? Que é o mínimo, né? De altura que a gente pode fazer. Aí talvez você tenha alguma dor de cabeça. E o mesmo para o seu lado também. Às vezes você vai querer encostar alguma coisa, bater um prego, né? Fazer alguma coisa, aproveitar a estrutura do muro para alguma coisa na parte interna, que não é o ideal, tá? Se você for fazer um muro e for aproveitar para alguma coisa, você tem que fazer uma estrutura melhor. E sempre procurar um engenheiro, um arquiteto, uma pessoa qualificada para te orientar. Tá legal? No mais, se o muro está dentro do seu lote, né? Se a escritura bate ali com a medida e o muro está dentro, o muro é seu. Se não está, o muro é do vizinho. Tá legal? A gente espera que essas dicas aí tenham ajudado vocês. A gente está sempre à disposição, né? A gente, na verdade, não está tentando ensinar, a gente está tentando ter um intercâmbio aqui, né? A gente está tentando passar coisas que a gente aprendeu ao longo do tempo e também receber. Então, se você tiver algumas dicas para a gente aí, pode usar nossas mídias sociais para isso, tá bom? A gente vai ser muito grato. No mais, um abraço e até a próxima.